a mudança da postura do Flamengo, mas também com as falas muito positivas do Filipe Luís. Ele entregou ao torcedor novamente o sonho de não achar que a temporada acabou para o Flamengo, Vinícius. Pois é, aquele otimismo de fato voltou, não apenas pelas palavras dele, e eu falo aqui, digo que entrevista coletiva é extremamente importante, porque ele consegue transmitir a energia dele não só para os jogadores que ele vem comandando, mas também para a torcida. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, como a imprensa vem analisando o dia a dia do Flamengo, o que esperar desse Flamengo e principalmente as modificações ali que o técnico Filipe Luís fez, ainda mais nessa data FIFA, né, que vai acontecer, que está acontecendo na verdade. Alguns jogadores foram convocados, porém o Filipe vai ter um tempo ali importante para colocar o Flamengo nos trilhos, né? Inclusive o Vene Casagrande trouxe informações, a imprensa pôde falar, pôde comentar um pouco sobre esse Flamengo, as mudanças que ele vem fazendo ali e principalmente a tentativa de recuperar o bom futebol do Gabriel, que há muito tempo a gente não vê, mas nos últimos 2 jogos teve uma evolução bem interessante ali do Gabi, que pôde jogar bem contra o Corinthians e também fora de casa contra o Bahia, e assim o Flamengo vai se preparando, vai mudando o foco para chegar mais forte nas competições, e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Como Vene Casagrande, a imprensa pode trazer informações ali e explicar as mudanças no Flamengo para que o Mengão possa fazer uma boa temporada com o novo técnico. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, é claro. Deixaremos aqui na descrição o link do programa SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Eu chego a chorar sangue, né? Porque o negócio é um troço tóxico, mas também tem muita informação no Brasil. Vou te dar o segredo, é só você não ler. Cadê? Você posta e sai. Põe aqui o nosso Twitter. O tipo Twitter voltou. Toque sai. E você pode participar com essa hashtag aqui, ó. Hashtag SBT Esporte Rio. Ou então, ir seguindo também a gente no @SBT Rio lá no Twitter. Vai lá, manda tua foto. Vamos botar um giro de foto aí, já que o Twitter voltou? Manda tua foto no seu almoço, com a sua família. Eu não tenho Twitter, então faz um hoje. Eu não tô trabalhando pro Musk, não. Mas é pra assim que você conversa com a gente na hashtag SBT Esportivo. Ô, Vene Casagrande, a gente falou muito sobre o Flamengo ontem em relação a esse otimismo que veio o Filipe Luís, não só com os bons números em 2 jogos, mas, poxa, a mudança da postura do Flamengo, mas também com as falas muito positivas do Filipe Luís. Ele entregou ao torcedor novamente o sonho de não achar que a temporada acabou para o Flamengo, Vinícius. Pois é, aquele otimismo de fato voltou, não apenas pelas palavras dele, e eu falo aqui, digo que entrevista coletiva é extremamente importante, porque ele consegue transmitir a energia dele não só para os jogadores que ele vem comandando, mas também para a torcida. E é importante você saber se relacionar com os torcedores. A entrevista coletiva é o único momento que ele consegue falar com a torcida. Ele não fala com a imprensa, ele fala para a torcida do Flamengo. A imprensa está ali apenas para fazer questionamentos, inclusive para o torcedor ter a oportunidade de ouvir o novo treinador do Flamengo. Mas, além das palavras, foi o que o Flamengo apresentou nos 2 jogos sob o comando do técnico Filipe Luís. Porém, vem uma data FIFA. Beleza, muita gente vai parar e analisar que é um momento importante para o treinador passar as suas ideias para os novos jogadores do Flamengo. Só que, se a gente for parar e analisar, ele não vai ter os principais jogadores à sua disposição. A verdade é essa. São jogadores que estão com as suas respectivas seleções. São 6. 6 ou 7. Tem o Gonzalo Plata também que está com a seleção. É outro jogador convocado. Então ele não vai ter muitos jogadores à disposição. Mas será um tempo importante para ele trabalhar, por exemplo, o Gabigol. Porque o Gabigol se tornou titular com a chegada do Filipe Luís. É um jogador que precisa retomar a confiança. Ele precisa fazer o Gabigol voltar a jogar aquele bom futebol. Vene, tu acredita que o Gabigol possa mudar da água para o vinho? Não, mas é um processo. Não vai ser de um dia para o outro. Eu acho que esses 8 dias de treinamento que o técnico Filipe Luís terá para preparar a equipe para o próximo jogo, que é um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, nada mais, nada menos que um clássico contra o Fluminense, que está brigando lá embaixo para não ser rebaixado. E logo depois tem o jogo da volta da Copa do Brasil, que é o jogo mais importante que eu classifico para o Flamengo até o momento na temporada. Então, é um momento importante para o técnico Filipe Luís passar as suas ideias e fazer o time melhorar ainda mais. Olha, Fabrício Bruno, Varela, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gonzalo Plata, são 7 convocados. O Lucas Pedrosa, o Gabigol segue dando o que falar, né? Durante a entrevista ao site Metrópole, o eterno ídolo Zico afirmou que o problema do atacante era só com o Tite e aposta aí numa volta por cima. O que você acha disso, ô Lucas Pedrosa?
A gente já falou muito sobre essa questão do Gabigol aqui, do Tite. Quando chegou, inclusive, o Tite, a gente falou, o Tite foi necessário para o Flamengo no momento emocional e de comportamento. Era soco, era briga, nariz quebrado. Que treinador talvez teria contornado? Virilha mordida. A gente hoje coloca, olhando o resultado, sendo resultadista, não deu certo. O Tite, de fato, foi um casamento que não deu certo. Mas na hora em que ele chegou, talvez ele foi uma peça muito fundamental para controlar esses ânimos e controlar talvez até um Gabigol que sentava no banco e fazia beicinho. Vocês lembram disso? Sim. Sim. Mas isso eu é acho que o problema também, né? do Gabigol não era o Tite, até porque antes do Tite Você o acha que Gabigol não? já não estava jogando futebol. As pessoas não podem esquecer que no ano passado o Gabigol, durante a temporada inteira, não foi o Gabigol que ele costumava ser. E que era um problema do próprio atacante. Inclusive ele admite isso na entrevista que ele deu ao Podpah no final da temporada, que ele jogou lesionado, que também já não estava mais da mesma forma. E ele projeta um ano de 2024 muito bom no Flamengo, já sabendo que o Tite estaria lá. E ele não consegue ter isso, até por conta do problema que ele teve. A gente tem que lembrar também, gente, que a questão do doping foi um problema que o Gabigol causou para ele mesmo. Não foi o Tite que causou o doping pro Gabigol. Foi o próprio Gabigol que acabou desrespeitando as regras que não deveria desrespeitar, e por isso ele ficou afastado, por isso que ele teve julgamento e agora está jogando sob efeito suspensivo. Então assim, o problema do Gabigol era o Tite. Pode ser uma parte do problema. O problema inteiro não. Eu também Até porque, gente, quando o Tite chegou ao Flamengo, o Gabigol já era reserva. Porque muita gente coloca a culpa no Tite como se o Tite tivesse colocado o Gabigol na reserva. Não, o Gabigol ele já foi reserva nos tempos de São Paulo. Eu acho que o único erro do técnico Tite em relação ao Gabigol foi quando ele perdeu o Pedro por conta da lesão e ali ele teve a oportunidade, entre aspas, resgatar o Gabigol e colocar o Gabigol tendo mais minutagem. Mas ele optou, em alguns momentos, até por colocar o Carlinhos na frente do Gabigol. Eu acho que esse foi o único erro do Tite em relação ao Gabigol. Agora, fora isso, Pedrosa foi muito bem no que ele comentou. O Gabigol ele foi punido pela questão do doping por conta do próprio Gabigol, não foi o Tite. O Tite não teve culpa de nada. Repito, o único erro foi na reta final da passagem do Tite no comando do Flamengo, foi quando ele não utilizou mais o Gabigol na ausência do Pedro. Fora isso, é tudo culpa do Gabigol. Ô, Lucas Pedrosa fez uma cara de quero ar. Pensei que você não estava concordando, mas você concorda com o que o Veiga falou, né? Ele estava ficando nervoso aqui. Eu falei, coitado do Veiga. O que tá vendo aqui, gente? Não, concordo. Pedrosa vai vir com algum argumento. Olha só, não, mas eu também, a gente acha que, se a gente for olhar tudo da história do Gabigol, né, que é um dos maiores da história do Flamengo, e que é natural também, ele tem esse jeito dele, em que ele conquista, assim, essa coisa do, como ele gosta de dizer, o predestinado, e às vezes até essa questão de enfrentar treinadores, né, isso era uma coisa, é uma coisa do Gabigol, e eu não acho isso ruim não, tá? Eu acho isso até bom. E aí basta o treinador ter peito pra bancar ele, pra enfim. E eu acho que o Tite, para algumas coisas comportamentais, ele foi importante. Talvez não combinou o estilo de jogo do Tite com o estilo, com o DNA do Flamengo. E eu acho que isso pode ser uma coisa muito pensada para as próximas temporadas do Flamengo, que já chegou num patamar, no seu maior auge financeiro, talvez, da sua história, né? Vamos dizer aí. Com a tranquilidade financeira de poder montar um elenco bom, de poder pensar em suas peças, em pensar em contratar um treinador sempre com a cara do Flamengo, o Pedrosa. Porque o próprio torcedor já está nesse nível de exigência e com toda razão. Olha, eu não aceito mais ou menos não, porque eu já ganho tudo. Eu quero agora jogar do jeito que eu gosto de assistir, o espetáculo que eu gosto de assistir. Mas eu vou discordar disso aí. Você de vai toda discordar? Razão. Vou discordar. Pra mim, você pedir o DNA do Flamengo não é um problema. O Flamengo tem seu DNA, o Flamengo tem um grande time, tem um grande investimento, mas eu acho que muitas vezes isso extrapola. Muitas vezes isso passa do senso comum e inclusive do senso crítico de olhar ao seu redor e ver que tem adversários que estão no seu nível ou até superior ao seu nível. E é sempre aquilo que eu falei. Talvez o único time no Brasil que se cobra espetáculo 100% dos jogos é o Flamengo. Eu acho isso completo erro, acho que isso mina muitas vezes o trabalho e aí você não consegue muitas vezes entender uma filosofia diferente. Eu concordo que o Flamengo tem seu DNA? Concordo. Mas agora, a gente achar que o Flamengo vai dar espetáculo sempre, que o Flamengo vai vencer tudo sempre, eu acho que isso não, vencer tudo eu acho que não. Mas jogar do jeito que gosta de assistir, acho que sim. Tem um pouco de egocentrismo. Talvez eu não tenha me expressado bem, mas assim,
não ganhar tudo, porque agora, como você sempre citou aqui, o mercado também tá evoluindo. Mas eu acho que tem um tipo de jogo que o torcedor rubro-negro gosta de ver. Eu acho que eu entendi o que a Fernanda quis dizer. A questão é o seguinte, o torcedor, na minha opinião, isso é minha visão, tá? Não quer espetáculo sempre, mas quer um time ofensivo. Isso. Na passagem do Tite, em várias oportunidades, ele tinha a chance de fazer um placar mais elástico. E o que ele optava em fazer quando fazia os 2-0? Fazia mudanças, trazendo o time mais para trás. Quando, na verdade, ele poderia botar o time mais para frente. Um bom exemplo é quando o Jorge Jesus ganhava de 6-0 do Goiás, na beira do gramado, ele estava pedindo o time para frente. Ninguém esquece do Jorge Jesus. Não, eu tô dando um exemplo. O Dorival era assim, por exemplo. Vamos fazer o seguinte. O Dorival era assim? Bota a música aí da briga. Vamos mudar. Era o arroz, era diferente. Vamos botar a música da briga? O Zequinha e a Leila, um casal lá do bairro Araújo, Pedrosa. Eles adoram, eles param tudo pra assistir a gente. Leva até a neta mais cedo na escola. Um beijo pra eles, Zequinha e Leila. Eles adoram quando a gente briga. Eu acho que o discurso que resume, só pra finalizar, foi quando o Felipe Luiz disse o seguinte: eu sei que eu vou correr riscos, mas é um risco que eu quero correr, entendeu? É isso, é um time ofensivo e ponto. É isso que o DNA do Flamengo O Renato Gaúcho foi um técnico ofensivo. Sim. Olha aqui, o DJ Careca disse que como um influenciador do programa, que ele tem o conteudista, o DJ Careca, com as músicas, ele gosta do Flamengo letal. Duvido. O Flamengo letal é aquele Flamengo que faz 1-0, se classifique, fecha a casinha. Isso pode ser letalidade. Eu duvido. Agora, você vê, o Corinthians já é um time que a torcida não se importa em ser um time Tite. Não se importa. O Grêmio é um tipo de time que a torcida não se importa de ser copeiro. Exato. O Internacional também. Isso é DNA. Fernanda, ninguém. Esse negócio de cobrança por espetáculo só tem no Flamengo. Não, mas não é espetáculo, é um time ofensivo. Cobra um espetáculo, Venê. Não, é só um time ofensivo, pô. Ai, sabe, eu tinha esquecido. O que eu escuto quando é o Big Boy? Ele tá aí? Ele tá aqui hoje. Eu fico assim, meu Deus. Ele tá aí porque ele tá revoltado com a decisão do Ele já veio falar, Dorival. vamos brigar então, por que o Igor Jesus é o titular da seleção e não o Hendrick? Já, se for chorar, manda áudio. Toma! Tá bom? Porque é melhor, tá? Então tá aí, né, um pouco da análise aí da Venê, da Fernanda, do Pedrosa, onde eles puderam falar um pouco sobre o que esperar desse Flamengo, né? Muitos elogios ali ao Felipe Luiz, que chegou e mudou completamente ali o ambiente do Flamengo, né? Isso já ficou visível pra todo mundo, que foi uma mudança completamente. Muitos falam que foi importante demais essa chegada, e concordo, assim, acho que com o Tite, apesar de ser um técnico com muita experiência, por bagagem de Copa do Mundo e tudo mais, porém não vinha conseguindo tirar o melhor desse elenco do Flamengo, o que vem sendo algo bem difícil, não só pro Tite, mas também para os últimos treinadores, né? A gente vê que há muito tempo o Flamengo não consegue emplacar ali uma boa sequência de jogo com os seus treinadores. Sempre tem alguma confusão, sempre tem algo que não deixa com que o Flamengo consiga evoluir ainda mais. Acho que é isso que o Pedrosa falou sobre o Jorge Jesus, é bem verdade. A torcida não esquece do JJ, né, do Jorge Jesus, e consequentemente fica sempre com aquela lembrança de quando o Jorge Jesus estava aí era diferente, no tempo dele era melhor. Porém, talvez o Flamengo nunca mais alcance aquele futebol vistoso que tinha com o Jorge Jesus. E a gente tem aquela memória de que tem que jogar daquele jeito, porque a gente já viu jogando um dia daquela forma, sabe? E com o Felipe Luiz, talvez o Flamengo a torcida consiga entender que nem sempre o Flamengo vai jogar como em 2019. E, consequentemente, o importante vai ser conseguir os resultados. Acho que essa é a maior virtude do Felipe, é ele fazer com que a torcida tenha paciência pelo trabalho dele. Esse ano esperamos que seja um ano bem interessante, né? Que o Mengão possa ganhar talvez um título aí. A Copa do Brasil é mais fácil do que o brasileiro. E é claro, qualquer novidade vocês vão acompanhar aqui no canal. O Flamengo só volta a jogar depois da data FIFA. Tem um clássico no Fla-Flu, né? Flamengo e Fluminense. E vamos trazer tudo pra vocês até lá. Informações, bastidores, notícias, informações exclusivas. Tudo aqui no Flamengo Informa. Até logo mais. Valeu!